Você tem vontade de tirar a máscara? Também morro de vontade de tirar essa máscara. Vamos orar a Deus para Deus nos livrar desse tempo. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53, o verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Obrigado, Senhor, pela sua santa e bendita palavra. Continua, Deus, a falar nos nossos corações. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Semana passada, nós pensamos um pouco sobre a cruz de Cristo e quem levou Jesus à cruz. E nós vimos que os nossos pecados levou Jesus à cruz. O próprio Deus entregou Jesus para ser crucificado. E o nosso Senhor Jesus foi, de livre vontade, espontaneamente, se entregou por nós na cruz. E o que é interessante, essa semana eu estava lendo um trecho de um livro do pastor Richard Wurmbrand, um romeno, que é um dos fundadores do ministério Voz dos Mártires, e no livro dele, Torturado por Amor a Cristo, ele diz que, em dado momento em que ele estava preso com um grupo de pastores, eles forçavam os pastores a negarem a Jesus, e quando eles não conseguiam, pela tortura da própria pessoa, eles iam na casa da pessoa, pegavam alguém da família, e num caso especial ele diz que pegou o filho de um pastor, colega dele, um adolescente, trouxe ele para frente da prisão onde o pai estava encarcerado, e ele do lado de cá sentou o filho dele na cadeira e começou a espancar o filho dele na frente dele, na frente do pai. E aquele pai gritando, desesperado, para que eles não fizessem aquilo com o filho, e os guardas falaram: a hora que você negar, nós paramos de bater. E ele olha para o filho e fala: filho, eu não vou conseguir resistir, eu vou ter que negar. E o filho diz ao pai: não me faça passar a vergonha de ter um pai covarde. E o filho dele morre na frente dele, espancado pelos guardas, pelos policiais ali. É interessante porque se aquele homem pudesse quebrar aquelas grades, com certeza ele ia tirar o filho daquela situação. E quando a gente vê isso, e a gente pensa que Deus poderia ter feito para livrar Jesus. Um pastor disse que quando Jesus estava sendo crucificado, havia um exército de anjos pronto. Um exército de anjos prontinho, com a espada na mão. Se Jesus falasse e clamasse por aquele exército, viria e livraria ele. E Deus não fez. Deus teria a possibilidade, todo o poder do mundo, de livrar o seu filho da morte da cruz, mas ele decidiu, em acordo com o seu filho, em não ser tirado daquele momento de tortura e daquele momento de morte. Porque o Senhor já tinha planejado tudo, e tudo culminaria naquele momento de sofrimento. Mas quando nós falamos em sofrimento, e o sofrimento de Jesus, qual foi o tipo de sofrimento que Jesus sofreu, nós temos vários tipos de sofrimento, e se você puder investigar um pouquinho, o próprio texto de Isaías 53 vai mostrar para nós que o sofrimento que Jesus passou, ele passa pelo sofrimento físico, emocional, espiritual,
e até o abandono do seu próprio pai. Como nós já comentamos isso na semana passada. Mas é interessante, quando você começa a observar o texto de Isaías 53, você vai ver que no verso 2, o sofrimento físico de Jesus foi algo tão intenso que o seu semblante ficou totalmente desfigurado. O sofrimento pelo qual Jesus passou foi algo tão intenso que fez com que ele, então, pudesse ficar desfigurado. E isso começa não na cruz, não a hora que ele foi entregue ao sacerdote ou ao sinédrio, mas aquilo começou no Getsêmani, quando ele orava a Deus, e o texto, você lembra bem, que a angústia dele foi tanta que o seu suor começou a se misturar com sangue. Tem alguma coisa que as pessoas falam que vai estourando, né? Os vasos sanguíneos vai estourando e se mistura com sangue. O texto diz que Jesus transpirou sangue, tamanha a aflição. E não só isso. No texto de Mateus 26, no verso 36, o Senhor vai dizer, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Alguém aqui já assistiu A Paixão de Cristo? Quem assistiu, levanta a mão aqui. Isso. Quem não assistiu porque teve medo de assistir? Ah, sim. Sempre tem aqueles, quando vê, fala, não vou assistir não. Nós juntamos uma turma aqui na igreja e fomos no cinema, alguns dias atrás, né? Muitos anos atrás. E nós assistimos no cinema. Eu só consegui assistir esse dia. Eu não assisti mais. Mas é interessante, você que não assistiu, poder assistir esse filme para que você possa ter uma ideia um pouquinho do sofrimento físico daquilo que Jesus passou. Eu lembro que um pastor conhecido, ele disse que aquilo é um exagero, que Jesus não sofreu daquele tanto não, que Mel Gibson exagerou na dose. Mas, na verdade, quando você começa a ler o texto e tem lá a palavra açoite, e você vai em qualquer comentário ou um dicionário, lá vai dizer que o açoite era um castigo comum utilizado pelos romanos, não criado por eles, mas eles assumiram essa forma de castigar o condenado, e que, na maioria das vezes, as pessoas não resistiam ao açoite. Eles morriam ali. E então dá para ter uma ideia daquilo que Jesus passou, do seu sofrimento, da agonia, da angústia, que ele chega a orar a Deus e dizer o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não, todo o sofrimento, não só o sofrimento do chicote, não do castigo físico, mas também do castigo psicológico, emocional, o abandono que ele vai ter de todas as pessoas. Então, quando nós olhamos o castigo de Jesus e nós olhamos o que ele passou para que eu e você pudéssemos ter vida, é necessário a gente pensar e imaginar, porque nós podemos, então, através desse pensamento, nós temos uma ideia daquilo que o Senhor sofreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida abençoada, pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos, então, ser livre daquilo que escraviza todo ser humano, que é o pecado. Quando nós pensamos naquilo que Jesus passou, nós pensamos na humilhação em que ele sofreu ao ser estapeado, ao ser chicotado. Já pensou alguém cuspir na sua face? Já pensou isso? Terrível. Alguém cuspir, alguém pegar um caniço, sabe o que é um caniço? O caniço é um pedaço de bambu seco, talvez um porrete de bambu, em que eles batiam na cabeça da pessoa. Em alguém tomar murro no rosto, tomar tapa. Não é tapa de alguém como eu, assim, que não tem força no braço, mas imagina um soldado dando um tapa no rosto de uma pessoa. É humilhante,
A gente pensa essas coisas assim como ser humano, como homem, né, como mulher, como indivíduo que merece todo respeito. A gente imagina as pessoas fazendo isso com uma pessoa que é uma pessoa que simplesmente veio para nos dar a vida eterna. Alguém que não tinha culpa de nada. Alguém que não merecia isso. Quem merecia tudo que Jesus passou era eu e você. Eu e você que deveríamos estar lá. E o Senhor Jesus se colocou nesta posição de ser lacerado, de ser perfurado, de ser espancado, de ter um espinho, uma coroa de espinho enfiado na sua cabeça e cravando. Eu queria trazer pregos. Tentei achar uns pregos grandes, não para você ficar animado, mas só para você segurar na sua mão assim, prensar contra a sua mão, mas eu achei que eu ia exagerar, né? Mas é interessante. Eu fui no culto uma vez em que o pastor distribuiu uns pregão e falou assim, olha, durante o culto, segura o prego na mão, assim, apontando e fica apertando, vamos ver até onde você consegue, para que a gente tenha um pouquinho, só um pouquinho, da noção do sofrimento físico que Jesus passou. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque tudo isso teve um propósito para a nossa vida. Tudo isso teve um propósito de Deus mostrar para nós o seu amor, de Deus mostrar para nós aquilo que Ele realmente quis nos ensinar, que é viver uma vida em que faça a vontade do Senhor. E quando a gente vai chegar no fim disso tudo, Jesus não está dizendo que nós temos que passar por estas coisas, Jesus não está dizendo que nós temos que enfrentar estas coisas, mas é preciso nós entendermos o tamanho do sacrifício de Jesus para que eu e você pudéssemos ter vida. E levar essa vida que Ele deu para nós na cruz a sério. Compromisso. Ter temor a Deus e temer a Deus é levar a sua vida diante do Senhor a sério. Não brincar de ser crente. Não brincar com as coisas de Deus. Não se desanimar tão fácil. Eu vejo as pessoas se desanimando tão fácil. Eu falo, pastor, tem dia que é complicado, tem dia que é difícil. Sim, se nós andarmos sem Jesus, sempre será difícil. Andar com Jesus é difícil, mas o Senhor nos dá força. E Ele nos capacita. E Ele tem demonstrado isso para nós dia a dia, mostrando que nós precisamos andar juntos dEle. O nosso sofrimento é outro. Eu acho incrível porque algumas pessoas querem fazer sacrifícios, algumas pessoas carregam cruz, faz todo aquele aparato, aquelas festas, algumas pessoas até são crucificadas na cruz, com prego mesmo. E esquece que não precisamos fazer isso. O Senhor já sofreu tudo isso para que eu e você não precise fazer mais isso. Mas a rejeição e o sofrimento de Jesus não foi só uma questão física, que eu imagino que nós não podemos medir esse sofrimento que Jesus sofreu, até porque Ele fez algo tão grandioso, que está registrado em Filipenses capítulo 2, dizendo que Ele abriu mão da sua glória. Ele sendo Deus, Ele não quis usar desse direito que Ele tinha. E Ele sofreu a humilhação, foi servo, obediente a Deus em tudo. No seu sofrimento da cruz, eles deram fel para Jesus, e fel era algo que o moribundo, que o condenado tomava para que pudesse ser entorpecido, e quando oferecer isso para Jesus, ele recusou, porque ele queria ter a sua mente sã, para que ele pudesse compreender e ele pudesse ter a certeza de que ele estava cumprindo tudo aquilo que Deus disse que ele iria fazer. Para que no momento exato ele pudesse dizer, está consumado.
tudo que eu tinha que fazer para salvar o ser humano, eu fiz. Tudo que o meu pai quis que eu fizesse, eu fiz. Mas a rejeição, o sofrimento de Jesus, não foi só o sofrimento físico, mas também, e eu acho que a rejeição, diante de tudo aquilo que ele fez, a rejeição que Jesus sofreu, eu penso que foi algo mais terrível. E quando você observa a vida de Jesus, sabendo que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, Deus prometeu um Messias, Deus prometeu um Salvador, Deus prometeu alguém que ia trazer a libertação, mas a libertação no conceito de Deus e não no conceito do ser humano, mas trazer a libertação dos seus pecados daquele povo. E, logicamente, do pecado de toda a humanidade. Mas o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Homens que representavam Deus, ou que deveriam representar Deus, pessoas que eram líderes, que detinham a autoridade religiosa daquela época, quando viram Jesus e quando viram quem era Jesus, deveriam andar do lado de Jesus. Deveria estar junto de Jesus, andando do lado de Jesus, aprendendo com Jesus, mas não. Tiveram inveja de Jesus. Ficaram preocupados porque estavam perdendo e já tinham perdido a autoridade. Porque as palavras de Jesus tinham autoridade. O povo andava ao lado de Jesus. As pessoas estavam caminhando com Jesus e aqueles líderes, então, começaram a acusar a Jesus e buscaram meios, contratando gente mentirosa, desocupada, para inventar mentiras sobre Jesus, para que Jesus pudesse morrer, para que ele pudesse ser crucificado, para que eles se vissem livre daquele homem. Chegaram ao ponto de dizer que Jesus era um endemoniado e deram méritos à obra de Jesus a Beelzebu. Isso é blasfêmia. Você atribuir a Beelzebu, ao diabo, as obras do Senhor. E ele não só foi rejeitado por pura inveja por aqueles homens, como ele também foi rejeitado pela própria multidão que o aplaudiu. Jesus chegando ali em Jerusalém, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Jesus tinha feito milagres, curado tantas pessoas, tinha restaurado vidas, tinha dado esperança, curou o cego, curou o coxo. E isso aqui, que às vezes não entra na nossa cabeça, né? Jesus curou tantas pessoas. Jesus transformou tantas vidas. Tantas barrigas foram cheias. Tanta gente teve a sua fome saciada, a sua sede saciada, porque Jesus alimentou, Jesus deu de comer, de beber para aquela turma, Jesus curou aquele pessoal, e num momento para outro, todo mundo se volta contra Jesus. E quer então condenar Jesus. E condena. E não só condena, ainda vai falar assim, que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos filhos. Graças a Deus que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Graças a Deus. Mas aquele povo rejeitou Jesus. Estava tão empolgadas com seus milagres, mas agora estava contra o Senhor. Jesus foi rejeitado pelos próprios romanos, desde criancinha, quando nasceu, já mandaram matá-lo, matou um monte de gente, que talvez a gente mate essa criança, depois de grande, então, está sendo, então, rejeitado, que de tal forma que resolveram, então, crucificá-lo por conta da pressão que sofreram.
Mas Jesus também foi rejeitado pelos seus próprios discípulos, os próprios apóstolos. A gente olha, puxa vida, as pessoas, a turba, pode até acontecer, porque conhecia os milagres, conhecia os feitos, mas não conhecia o Mestre. Multidões seguiam a Jesus, mas discípulos de Jesus eram poucos. Mas é interessante porque, em dado momento, quando Jesus está dizendo o que ia acontecer com ele, Pedro vai dizer: Senhor, não te faça mal, para com isso. E Jesus diz algo para Pedro, quando ele vai dizer: olha, Pedro, o diabo pediu para peneirá-los, mas eu orei por vocês. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando que aconteceria essa conversão? Essa conversão acontece no Pentecoste. Quando todos estavam dentro de uma casa na parte de cima, todo mundo fechado, com medo, porque estavam sendo perseguidos. E quando o Espírito Santo vem e entra no coração e toma conta do coração e da vida de cada um deles, eles abrem as portas e começam então ali a pregar e começam a ter a compreensão de tudo aquilo que o Senhor havia ensinado a eles. Nós aprendemos algo muito importante aqui. Nós aprendemos que milagres não convertem ninguém. Sinais e maravilhas não transformam ninguém. Só o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqueles homens andavam perto de Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro negou Jesus 3 vezes, não só negou, que chegou a amaldiçoar o fato de ter conhecido Jesus. Como é que pode? E isso aconteceu. Mas quando nós olhamos essa situação toda e pensamos, puxa vida, como é que pode os próprios apóstolos rejeitar a Jesus? Mas também não foram só os apóstolos, o próprio Deus rejeitou Jesus no momento em que ele estava crucificado naquela cruz. Quando Jesus estava morrendo, sofrendo naquela cruz, ele sofreu a rejeição pior que talvez ele poderia sofrer, que foi olhar para o céu e não ver a Deus. Olhar para o céu e não ver a Deus. E aquilo para ele deve ter sido algo terrível, porque ele perguntou: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? Imagina você ter tantas pessoas que dizem que amam você, que topa todas as coisas com você, e de repente essas pessoas desaparecem da sua frente. Simplesmente abandonam você. Um dos discípulos saiu tão desesperado que só deixou a roupa. Ele fugiu nu, com medo de ser pego. E o próprio Deus, por conta do pecado que Jesus se fez, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, teve que ser abandonado pelo Mestre, por Deus, porque não poderia olhar tanto pecado que estava sobre o seu filho. Mas não foi só o Sinédrio, os romanos, os apóstolos, não foram só essas pessoas que rejeitaram Jesus. Jesus é rejeitado por mim e por você também. Cada vez que eu e você resolvemos pecar, cada vez que eu e você resolvemos fazer uma fofoca de alguém, fazer um mexerico,
Coisa horrível, né? Fazer um mexerico de alguém. Cada vez que você decide trair alguém que você ama, cada vez que você decide mentir, cada vez que você decide aceitar um suborno, cada vez que você deixa sua mente voar por caminhos que você tem certeza que Deus não enviaria você e não iria aprovar você neste caminho, cada vez que nós fazemos uma dessas coisas, nós estamos rejeitando a Jesus. Cada vez que nós decidimos sair da vontade de Deus, cada vez que nós guardamos o dolo, a intenção do pecado no nosso coração, nós estamos rejeitando Jesus. Cada vez que nós não perdoamos, cada vez que nós magoamos alguém, e nós somos mestres em magoar as pessoas que nós mais amamos. Cada vez que nós agimos assim, nós estamos rejeitando a Jesus e rejeitando aquilo que o Senhor tem preparado e quer fazer na vida de cada um de nós. Cada vez que você prefere olhar para o mundo, flertar com as coisas deste mundo, cada vez que você pede para o Espírito Santo, olha, Espírito Santo, agora aqui é minha vontade, sai fora, eu não quero mais ouvir a sua voz. Cada vez que você silencia o Espírito Santo no seu coração, você está rejeitando aquilo que Jesus fez por você. A cruz de Cristo traz uma mensagem para nós, preciosa, que é uma mensagem que nós podemos e devemos cumprir debaixo da graça do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. A cruz de Cristo ensina para nós que nós não precisamos fazer o que Jesus fez. Você não precisa morrer numa cruz, você não precisa mais sacrificar o seu corpo, não é isso que Deus quer. Infelizmente, as pessoas têm entendido errado. Eu lembro que, quando adolescente, lá onde eu morava, em Goiânia, alguém de uma determinada igreja, não sei, ele se enforcou em nome de Jesus. Ele se enforcou de terno e gravata. Acho que nós vamos parar de usar gravata, André. Falar para o seu pai, pastor Neto, pastor, vamos parar o negócio de usar gravata. Mas ele, de terno e gravata, acabou se pendurando numa árvore. Um entendimento equivocado da vontade do Senhor. Isaías 51 diz algo muito interessante para nós. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O sacrifício que Deus quer de você é um coração quebrantado e arrependido. Deus não leva em conta o indivíduo quando peca. Sabe por quê? Porque Deus está disposto a pegar os seus pecados e colocar numa extremidade e colocar você junto dele, na outra extremidade. Ele diz isso para nós. Deus não leva em conta os nossos pecados porque Ele diz que esqueceu os nossos pecados. Ele vai juntar os nossos pecados e joga no fundo do mar, amarrado a uma pedra, para que ninguém mais se lembre dos nossos pecados. Deus está disposto a limpar o nosso coração. Deus não leva em conta o momento que você peca, mas Deus leva em conta aquele momento em que você se arrepende, lá no seu quarto, sabe? Lá no seu quarto, quando você faz como aquele homem que buscou a Deus e conheceu a Deus e bateu no peito e falou assim: miserável homem que sou, me perdoa, Senhor. Esse Deus leva em conta. É esse que Deus quer. É esse que faz o sacrifício de Jesus valer a pena. Porque ele reconhece que é pecador e carece da graça e da misericórdia de Deus.
Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, sim. Mas ele foi aceito por Deus. Se nós andarmos com Jesus, nós seremos rejeitados por este mundo. Sabe por quê? Porque este mundo não te quer. Você já viu crente tentar viver no mundo? Você já viu? Ele só passa vergonha. Ele só dá vexame. Ele não sabe nem andar como o pessoal desse mundo anda. Mas às vezes o cara quer tentar. Quer andar como este mundo anda. Mas a Bíblia diz, o Senhor nos ensina, que nós somos o quê? Sal da terra. Nós estamos aqui para salgar, para temperar, para provocar sede nas pessoas, para que eles possam querer beber essa água que nós bebemos, que é a água da vida. Mas se o sal perder o seu sabor, ele serve para quê? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. E é isso que acontece com o crente. Não queira compactuar com as coisas deste mundo, porque o mundo não te quer. O mundo não te quer. Você é rejeitado pelo mundo, assim como Jesus foi rejeitado. Mas não se importe com isso. Se importe em ser aceito por Deus. Assim como Jesus, nós podemos ser rejeitados pelo mundo, mas seremos aceitados por Deus. Assim como Jesus, nós poderemos ser humilhados por este mundo, mas somos exaltados na presença do Senhor. Passamos por diversas situações neste mundo que talvez é injusto. Puxa, mas como é que pode as pessoas fazerem isso com os crentes? Como é que pode as pessoas fazerem isso com o camarada que quer ser honesto, que quer fazer as coisas da vontade de Deus? O mundo é assim, o mundo não te quer. O mundo rejeita você, como rejeitou Jesus. E o próprio Jesus falou, olha, assim como me odiaram, vão odiar vocês também. Você não é querido pelo mundo. É melhor você se achegar a Deus para que a sua vida seja abençoada. Alguns podem ser martirizados? Podem. Como Jesus foi? Pode. Alguns podem sofrer na própria carne o que Jesus sofreu? Pode. Mas no momento certo, seremos glorificados pelo Senhor. São essas verdades que a Bíblia nos ensina, que deve estar no nosso coração e na nossa mente. Jesus pede um sacrifício, sim, de cada um de nós, que está registrado em Romanos capítulo 12, no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É isso que Deus quer. Deus não quer a sua morte. Deus não quer o seu sofrimento. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua juventude. Deus quer a sua saúde. Deus quer a sua enfermidade, a sua fraqueza, a sua limitação. Deus quer você, como você está. Pegue o que você tem, assim como eu, um pouquinho acima, só um pouquinho, 116 quilos, dedique a Jesus. Com cabelo, sem cabelo, dedique a Jesus. Talvez desgastado, com a perna doendo, o joelho trôpego, mas dedique a Jesus. Por fora estamos sendo desgastados, mas por dentro somos renovados à vontade do Senhor. Que o sacrifício de Jesus na cruz possa nos mover a viver uma vida santa de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que aquilo que o Senhor fez na cruz possa ser evidente na nossa vida. Porque eu e você também fomos crucificados naquela cruz. Porque eu e você
fomos humilhados, porque eu e você fomos rejeitados, e estamos sendo rejeitados por este mundo. Mas como Jesus, nós seremos exaltados e glorificados na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e Deus nos capacite cada vez mais a andar na tua presença. Vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, o grupo de louvor virá aqui. Nós vamos orar. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo e bendito nome. Agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua unção. Obrigado a Deus porque o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por todo o sofrimento que o Senhor passou e que nós possamos, ó Deus, honrar, ó Pai, o seu sacrifício, vivendo uma vida santa e digna na tua presença. Nos ajude, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa vida. Deus, nós queremos expressar a tua imagem e o teu caráter para este mundo. Ó Deus, clamamos cada vez mais, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, que nós possamos mostrar a este mundo quem é o Senhor e qual é a sua obra que o Senhor tem feito na vida da tua igreja e como o Senhor quer resgatar tantas pessoas. Nós te louvamos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém.